Bom dia, o meu nome é Márcio Tovar, mesatenista, campeão paulista, brasileiro, sul-americano. Então, eu vou contar um pouco aqui da minha história, como eu comecei no esporte. Então, eu comecei carregando, meu pai jogava, né? Começou a jogar na década de 40, na época do ping-pong, aquelas raquetes de madeira, seu lídio, né? Então, começou em 40, o jogo começou no Centro dos Estudantes de Santos. Então, aí eu comecei a gostar da modalidade vendo ele praticar, isso no ano de 67, não, 66. Aí quando ele ia nos torneios, aí eu ia acompanhando e carregava o material dele, as raquetes, e ficava só observando. Aí comecei a pegar gostinho aí pela modalidade, né? Isso foi em 1967. Aí comecei com ele aos treinos lá no Clube Internacional de Regatas, na Ponta da Praia. E aí que eu comecei a jogar. Comecei disputando um campeonatinho pequeno em Santos, um campeonato santista em 67. Eu ainda era mirim, tinha acho que 10, 11 anos de idade, mas não tinha categoria mirim nos campeonatos santistas. Então eu tive que jogar numa categoria superior, na categoria infantil. E fui bem. Já logo no primeiro ano já consegui ser vice-campeão santista individual de tênis de mesa, isso em 1967. Foi aí que um treinador do senador Feijó, o Décio, falecido Décio, um dos maiores treinadores brasileiros de todos os tempos, me viu jogando lá no Campeonato Santista, me convidou, né? Você não quer bater uma bola lá no senador Feijó? Isso foi em 67, também no final de 67. Aí, pá, vou lá e tal. A sede do senador Feijó ficava ali na Avenida Senador Feijó, número 208, e comecei a frequentar lá. Chegava lá de manhã, isso 8 horas da manhã, e tão viciado que eu era. E comecei às 8 horas da manhã e até meia-noite. Chegar até bola aula, repetir de ano. Mas eu não me arrependo, porque eu repeti de ano, mas pelo menos uma coisa de bom eu estava fazendo. Eu estava dentro de um clube e não estava na rua, ocioso, em más companhias. Isso em 68, já comecei a disputar os campeonatos da Federação Paulista. O primeiro campeonato que eu disputei foi o Campeonato Paulista de Duplas, categoria Mirim. Então até, não sei, foi com o Douglas. Nós fomos vice-campeões paulistas lá no Palmeiras, 1967. E aí, em 68, aí já fui pro. Já estava jogando, já estava melhor. Em 68 já tinha melhorado tecnicamente, tava batendo uma bola muito boa, bem treinado. Aí me jogaram para disputar o Campeonato Brasileiro, primeiro brasileiro meu, Interclubes, categoria Mirim. Os maiores clubes do Brasil vieram aqui em Santos, lá no ginásio do Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro. Foi o primeiro campeonato brasileiro Interclubes. Aí participaram o senador Feijó, o clube Itajubá, Minas Gerais, o Corinthians Paulista, os maiores clubes brasileiros da época. Inclusive o Corinthians tinha uma equipe boa, Ricardo, Miguelzinho, tinha o Messa, o Edu, Medina, um equipaço, campeão sul-americana, equipe do Corinthians. E eu defendi o senador Feijó. Fui o primeiro campeão brasileiro. Fui campeão brasileiro em Santos, Interclubes Mirim, 68. Na final ganhei acho que foi do Miguelzinho, do Corinthians. Então fui campeão brasileiro, fui o primeiro campeão brasileiro Mirim da história aqui no Brasil, né? Isso foi em 1968, em Santos. E nesse campeonato o senador Feijó foi o campeão brasileiro no troféu geral. Bateu o Corinthians, que era uma potência da época. Tinha Medina, Edu, Eduardo Baroni, Ricardo Inocuchi. Tinha Miguel Pérez, Almir Pérez, os irmãos do Corinthians. Então, o senador naquela época era uma das maiores equipes do Brasil, na década de 60, né?
Isso graças ao Décio, um grande incentivador, um grande treinador. Então, aí em 69 começaram a aparecer os títulos. Já fomos bicampeões paulistas lá no Corinthians, 69, né? Foi uma final histórica que nós travamos lá no Parque São Jorge. Ganhamos de 5-4 do Corinthians. O Corinthians tinha uma equipe boa. Tinha, acho que é o Ricardo, tinha o Miguel Pérez. Um equipaço. Ganhamos de 5-4, jogando em pleno Parque São Jorge. E com a torcida toda deles contra a gente, né? Em 70 voltamos de novo a ganhar voltei a ganhar o bicampeonato, o tricampeonato paulista, também em São Paulo, lá no Corinthians, como campeões invictos. Na final fiz 2 pontos, 2 ou 3 pontos, né? Em 71 nós transferimos para o Saldanha da Gama. Saldanha da Gama era toda a equipe do Senador Feijó que foi transferida para lá, né, para o Saldanha da Gama. Voltamos a ganhar novamente o campeonato, fomos campeões paulistas de duplas. Fui campeão paulista de duplas com o Acácio, da seleção brasileira, fomos campeões invictos. Foi lá no Internacional. Na sequência ganhamos também o Campeonato Paulista de Equipes. Foi lá no Corinthians também, em São Paulo. Uma equipe boa aqui do Saldanha. Era eu, o Calica, Manuelzinho, quem mais? O Albino, entendeu? Equipe boa. Aí em 73 me transferi lá para o Pasteiro Futebol Clube. Também novamente fomos campeões paulistas de equipe juvenil, lá na sede do Palmeiras. Nossa equipe era um equipaço, eu, Ramires, Alberto e Roberto. Equipaço, campeões invictos paulista. Na época o Pasteiro já tinha uma maior equipe do estado na década de 70. Então fomos campeões paulistas também no troféu coletivo. Até hoje, Santos, só 2 clubes ganharam o troféu coletivo da Federação Paulista na história. Foi o Senador Feijó, em 1969, e o Pasteiro Futebol Clube, em 1973. Troféu coletivo, que somou mais pontos em toda a temporada na Federação Paulista de Tênis de Mesa. Então, integrei a Seleção Paulista Juvenil em 71, no Campeonato Brasileiro. Ainda defendi o Saldanha, quando participei das seletivas para a Seleção Paulista, pegando uma das vagas. Nesse brasileiro, fui campeão brasileiro por equipes, pela Seleção Paulista Juvenil. A Seleção Paulista era Ricardo Inokushi, Nobu Ikenjiri, Afonso Valente Filho e eu, Márcio Tovar, né? Fomos campeões brasileiros por equipes. Já no individual, no Campeonato Brasileiro, fiz uma boa campanha aqui em Santos em 1971. Ninguém me conhecia, era o meu primeiro campeonato brasileiro, jogando com atletas já tarimbados no Brasil, como o pessoal, os irmãos Miziara, de Minas Gerais, Alaor, de Minas, tinha Jaime Emberg, do Rio, tinha o Dentinho também do Rio de Janeiro, Afonso, Nobu, Ricardo, Inokushi, só atletas tarimbados, já com vários brasileiros. Pô, e uma surpresa, ninguém me conhecia, fiz um ótimo campeonato brasileiro nesse ano de 71, então derrotei os irmãos Miziara, depois derrotei também o Dentinho do Rio de Janeiro, um atleta tarimbado no caso, ganhei 3-1, depois o Afonso, uma grande partida já nas quartas de final, ele ganhando 2-0, fui fazer 2-2, virando a partida por 3-2, consequentemente fiquei passei a um dos 4 finalistas do Campeonato Brasileiro Juvenil. Já nas semifinais peguei o Alaor, de Minas Gerais, perdi, né, 3-0, e na sequência, nas semifinais eu peguei o Ricardo Inokushi, tá ganhando 2-1, 19-17 no terceiro set, no quarto set, aí ele perdi esse quarto set, fui perder depois o último set, perdi de 3-2, já na disputa de terceiro lugar, perdi do Alaor de 3-0, mas peguei uma ótima classificação.
fui o quarto colocado, fiquei entre os 4 melhores juvenis do Brasil em 71. Consequentemente, fui convocado para a Seleção Brasileira Juvenil, que é aí para o Campeonato Sul-Americano, que foi em São Paulo, no Brasil, em 71, lá na sede do DEF, em São Paulo. Tinha uma grande equipe, a Seleção Brasileira Juvenil. Tinha o Ricardo, tinha o Nobu, Ricardo, Alaor, Afonso e eu. Eram os 5 da equipe brasileira. O Brasil, nesse Sul-Americano, foi o campeão em todas as categorias e o campeão geral da competição. Mas o principal mesmo foi em 72, ainda era juvenil, tinha apenas 15 anos de idade. Foi o Campeonato Brasileiro, realizado em 72, individual, adulto, em Itapetininga, no interior de São Paulo. Então a Federação Paulista chamou os melhores juvenis do estado. Vocês vão aqui fazer 3 eliminatórias com os melhores adultos de São Paulo. Vão misturar e os 12 primeiros vão formar a Seleção Paulista, que vai disputar o Campeonato Brasileiro Individual. Bom, eu fui lá, né? Como não tinha nada a perder, entendeu? Eu fui lá como tiro e queda. Fui arriscar, fui aprender. Com a minha surpresa, depois de 3 eliminatórias, derrotei grandes jogadores, derrotei o Nelson Gazawara, do Palmeiras, japonês que um ano antes, em 71, tinha ido ao Campeonato Mundial adulto em Nagoya, junto com o Luiz Mauro, Betinho, Edu e Medina. E qual a surpresa que eu ganhei dele na eliminatória em 72 para a Seleção Paulista. E consegui essa vaga. E o Nelson Gazawara, que era o titular da Seleção Adulta Brasileira, não conseguiu integrar entre os 12 atletas de São Paulo nesse brasileiro. Foi um ano memorável, em que eu joguei muito para conseguir uma das 12 vagas. Consegui vaga na mesa, depois de 3 duras eliminatórias. Devo isso ao meu pai também, que foi o grande incentivador, meu treinador. E foi um ano histórico, 72. Com 15 anos, tá jogando entre esses cobra todo, que eram meus ídolos quando eu era pequeno, Medina, Edu. Então essa seleção em 72 tinha eu, Betinho, Eduardo Baroni, Medina, Francisco Messa, Romeu Tibério, Ricardo Inoguchi, Chu, Ramires, Tissai, Afonso, então Chu Van Roo. Então foi uma equipaça que foi pro brasileiro. E eu estando nesse meio desses cobra todo, para mim foi um sonho realizado. Joguei muito também, foi uma fase áurea 71 e 72 na minha carreira. Foi uma carreira meteórica em que eu consegui muitos títulos importantes. Foi pentacampeão estadual, tricampeão brasileiro, campeão sul-americano. Sou de uma família tradicional no tênis de mesa brasileiro, a família Tovar, onde todos jogaram tênis de mesa. Meu pai, campeão santista várias vezes, jogou por 3 décadas no ping-pong, depois no tênis de mesa. A minha irmã Leila Tovar foi bicampeã paulista pelo Pasteur, de duplas e equipes. Foi terceira nos Jogos Abertos. Eu também defendi a seleção santista, onde consegui vice-campeonato dos Jogos Abertos do Interior, em Osasco, 72, medalha de prata. Consegui a medalha de bronze nos Jogos Abertos do Interior em Bauru, em 70. Tricampeão dos Jogos Regionais, 70 em Jacareí, 71 em Pindamonhangaba e 73 novamente em Jacareí. Foi uma carreira muito boa, em que eu consegui vários títulos importantes. Fui homenageado aqui na minha cidade pela minha vitoriosa carreira no esporte e pela contribuição dada ao tênis de mesa santista, paulista e brasileiro. Recebi o título de cidadão emérito da cidade de Santos e a medalha, o título de cidadão emérito da cidade de Santos em 1998. Depois, em 2012, recebi a maior honraria da Câmara Municipal concedida a um cidadão, que foi a medalha de honra ao mérito Brás Cubas, por relevantes serviços prestados ao esporte da cidade de Santos. Essa foi um breve relato da minha carreira.
Um abraço a todos e está aqui um breve apanhado da minha biografia. Um abraço e tenham um bom dia.